Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu estou super animada porque temos uma convidada especialíssima que vai nos levar em uma viagem gastronômica incrível. Diretamente da Alemanha, eu apresento a vocês a talentosa e inspiradora Alice Marques. Alice é uma renomada chefe de cozinha, conhecida por suas criações que misturam tradição e inovação, trazendo sabores únicos e inesquecíveis para a mita mesa. Vamos dar as boas-vindas à incrível Alice Marques. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu estou com ele à minha direita, o nosso veterano de podcast, professor André. Dale, pessoal. Pela primeira vez, estamos recebendo a minha mãe aqui, ela que vai ajudar nessa entrevista como co-host, a minha mãe, Sinara. Boa tarde. E também estamos recebendo uma convidada muito bacana, diretamente da Alemanha. Olha aí, né? A segunda convidada da Alemanha que a gente entrevista. Vai ser muito bacana o nosso bate-papo. A gente está recebendo Alice Marques. Seja bem-vinda. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade, Henrique. Um prazer estar aqui com você, com o André, com a sua mãe. Estamos muito felizes de poder estar tendo essa conversa. Conta pra gente por que você decidiu ir pra Alemanha. Ai, cara, toda vez que eu vou contar para as pessoas como eu vim parar aqui é uma comédia porque é assim. Ai, mas por que a Alemanha, né? Eu sou cozinheira, eu trabalho com gastronomia já faz uns 10 anos. E no Acre, que é o meu estado onde eu nasci, eu estava vivendo muito bem durante a pandemia, fazendo pães e me programando para ter uma nova experiência no exterior. E os meus amigos tiveram conhecimento de que eu estava me preparando para ir morar em Portugal, porque era uma forma mais fácil de conseguir um visto de trabalho. E quando começaram a me mandar um stories de uma chefe que mora em São Paulo, Amanda, juro pra vocês, Henrique, não poderia ser um stories menos atraente, assim. Ele era preto, com umas poucas informações, falando assim, oportunidade de emprego no exterior, necessário experiência em gastronomia e não precisa falar um outro idioma. E eu pensei, vou me inscrever, né? Os meus amigos estavam me mandando os stories, então eu imaginei que era uma vaga em Portugal. E eu conheci, assim, a minha empregadora, que é a Elo. Eu trabalho no Elo Restaurante. E a Elo me falou durante a entrevista, você sempre sonhou em vir para a Alemanha? Gente, eu chego a dar uma travada, assim, eu dei um... Quê? Como assim Alemanha? Porque eu, muito leiga, nunca tinha pesquisado nada sobre o país. E daí eu comecei várias perguntas. Como é que funcionava um aluguel aqui? Quanto que eu ia receber? Porque realmente não fazia ideia de como que era a qualidade de vida na Alemanha. E acabei vindo parar aqui. Tô há 1 ano e meio, quase. E tem sido uma experiência muito interessante. É um país muito bonito. Legal, bacana. Qual que é a cidade que você tá morando? Eu estou morando em Hamburgo. Hamburgo fica umas 2 horas de distância de Berlim. Também é uma cidade grande, assim, mas um pouco mais calma do que eu diria que é uma Berlim da vida, uma Munique que é um pouco mais agitado, assim, para quem quer um turismo festeiro, enfim. Antes de passar aqui pro pessoal. E mais uma pergunta, como é que é o povo da Alemanha? É um povo que recebe bem? Tem aquele estereótipo de serem mais bravos, igual o pessoal fala, ou não? Não tem nada a ver? Ai, a gente que é brasileiro é difícil, né? Quando a gente vai sair da nossa zona de conforto para conhecer as pessoas, aí sempre tem uma expectativa muito grande com relação a serem pessoas muito calorosas. Eu penso que assim, o alemão, ele é uma pessoa que não vai te dar confiança de primeira, eles são um pouco mais, eh, eu posso falar assim, pragmáticos, assim, com relação a regras, com relação a tá dando abertura para falar da sua vida pessoal, eles são pessoas um pouco mais objetivas. Porém, eu tive muitas boas experiências aqui em Hamburgo. Alemães que, quando viram que eu estava tentando pronunciar alguma coisa em alemão, me encorajaram a falar a língua, a tentar, assim, a explicar. Alemães que souberam me instruir como que eu tinha que resolver minhas questões de documentação. Então, assim, todos os alemães com quem até agora eu pude experienciar construir uma amizade têm se mostrado pessoas muito abertas e muito modernas, assim,
é uma experiência bem positiva. Apesar de a gente anda na rua no inverno e ver o pessoal, assim, uma cara um pouco mais braba, assim, um pouco mais duro mesmo, assim, enrijecido, o alemão, o clássico alemão que a gente imagina, mas eles são pessoas, assim, depois que você tem uma intimidade muito carinhosas, fofas, sensíveis, eu poderia dizer. Legal, bacana. Bom, vai abrir agora para perguntas. Mãe, professor André, gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, eu ia perguntar para ela sobre a língua, né, como que ela tá se virando aí. Ela já falou um pouquinho, mas tá conseguindo? É difícil? Meu Deus, eu vou dizer pra vocês que, assim, eh, quando eu vi que o meu trabalho não precisava falar a língua, né, porque eu trabalho num restaurante brasileiro e eu convivo com profissionais brasileiros, então eu falo português todos os dias. Eh, eu vim um pouco confiante de que o inglês iria poder me sustentar muito bem aqui na Alemanha. E acaba que sim, eu tenho muitas pessoas que eu, por poder me comunicar em inglês, eu consigo conviver com essas pessoas e tudo mais, porque eu não tinha nada de alemão quando eu cheguei aqui. Eu não sabia pedir por favor para descer no ônibus quando eu estava assim, tinha que passar entre as pessoas, eu saía falando sorry, 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 porque eu não sabia pronunciar nada em alemão. Mas eu hoje em dia vejo a necessidade, porque quando eu conheço as pessoas daqui, você tem vontade de se sentir mais próxima da cultura. A língua é que dá essa porta, que constrói essa ponte para a gente conseguir escutar a pessoa se expressando na língua original dela, né. Nós que somos brasileiros, a gente acha maravilhoso quando a gente encontra qualquer estrangeiro que chega no nosso país falando português, e a gente também dá o maior incentivo, mesmo que as pessoas nem sempre conjuguem o artigo certo, com masculino, feminino, plural, passado, a gente entende o contexto do que a pessoa está tentando se expressar e a gente valoriza muito isso, né, porque são línguas, eh, uma língua latina comparado com uma língua como a alemã, assim, tipo, não tem uma base sequer semelhante, então é um desafio. Mas eu penso que com o tempo e conforme a gente vai fazendo as amizades, a gente vai se sentindo mais motivado a falar, porque, no meu trabalho, por exemplo, o português está lá, né, muito confortável, assim. Mas acho que aos pouquinhos vem vindo, sim. Eu comecei a estudar agora, tô numa turma de brasileiros que estão tentando aprender o alemão e é bem bacana. Legal. Você, professor André, gostaria de fazer alguma pergunta? Opa, já aproveitando, sobre a questão aí dessa dinâmica, né, do pessoal alemão ajudando os brasileiros entendendo os alemães, sobre a questão de comida. Assim, as experiências que eu tive com comida alemã são meio que um choque cultural. Que se isso assim, é umas comida meio estranha, algumas coisas já não tem um cheiro tão bom, não com um sabor tão agradável. E assim, como é que é com a questão do pessoal, né, dos alemães ali, com a comida brasileira? No restaurante você trabalha, só tem brasileiro ou tem bastante também, né, o pessoal alemão que vai lá, que gosta? O que que eles falam da comida? Nossa, André, ok. Eh, eu sou uma entusiasta da gastronomia, então, assim, eu acho muito legal a gente tentar nos países que a gente conhece, aproveitar aquilo que é do local, entender a história que fez com que aquilo ali se tornasse a base. Quando a gente pensa na cozinha alemã, a gente vê uma cozinha muito simples de um país de guerra, né, um país que suportou muitas guerras, então as pessoas sempre valorizaram insumos que fossem de fácil, acesso, de que você pudesse se sustentar, se alimentar bem e trouxesse energia, né. Batatas, a carne de porco aqui eles consomem abundantemente de inúmeras formas, fermentados, legumes, assim, que a gente nem sempre utiliza da mesma forma no Brasil. Da mesma forma como funciona as colônias alemãs que a gente vê no sul do Brasil, né. E já o Brasil, a gente é um país muito rico, né, cada região do Brasil apresenta tantas variedades de insumos que são diferentes aqui, e
A Elô, a dona do restaurante que ela trabalho, ela é brasileira e ela mora na Alemanha já fazem 23 anos. A Elô trabalhou muitos anos na área de restauração, até que ela abriu o restaurante dela, e o Elô agora já tem 11 ou é 12 anos já de restaurante, e ela passou por várias etapas, assim. O nosso maior número de clientes são alemães, e eles preferem ir lá para consumir a a gastronomia realmente, eh, as especialidades que são brasileiras. A gente tem pessoas que vão lá porque são apaixonados pela nossa feijoada, ou que sempre pedem um salgadinho para começar suas entradas, assim, porque eles têm, restaurantes de especialidades que são muito bons na Alemanha, a maioria, assim, muitos asiáticos, mas, de tipologia brasileira, a gente vê poucos lugares que ainda estão, eh, desenvolvendo esse tipo de serviço. E daí a Elo acaba que foi pioneira aqui na região de Hamburgo. Hoje em dia nós temos alguns concorrentes, mas eu fico muito feliz, porque eu acho que a concorrência existe pra gente melhorar, pra gente estar sempre buscando entregar um pouco da nossa cultura, entregar um pouco do que o que é sabor do Brasil, né. As moquecas, a picanha, um pão de queijo, tudo aquilo que a gente gosta, que sabe fazer muito bem feito. Bacana, legal. E é bem interessante isso, né, você comentou da feijoada ali, os alemães gostam de feijoada então. Gostam. Aqui combina muito, né, é frio, daí comer uma feijoadinha, assim, vai muito bem, meu Deus do céu. Bacana. E tem uma comunidade tipo assim, você conhece bastante brasileiros que moram aí e tudo mais? Tem contato? Tipo, vocês têm uma comunidade de brasileiros? Ou não é tanto assim? Eu acho que quase todos os países que você for optar por migrar, fazer um intercâmbio, ainda é muito popular o uso do Facebook para grupos, né, grupo brasileiros no mundo, brasileiros na Europa, brasileiros, na Alemanha. Aqui tem um grupo de brasileiros em Hamburgo, que ele é muito popular, assim, tem bastante movimentação quando o pessoal quer divulgar serviços que prestam, ou que estão procurando apartamento, ou às vezes pegar dúvidas com relação a questões jurídicas, ou de encontrar profissionais da área de saúde que atendam na língua portuguesa, né. A gente tem sim uma comunidade de brasileiros. Eu, quando cheguei aqui, fui muito bem acolhida pelo meu trabalho, pela família da minha empregadora. Mas aos pouquinhos eu fui me aproximando, assim, a primeira coisa que eu senti saudade foi de um pagode, daí eu descobri que tinha alguns grupos de música aqui, tipo, pagode, roda de samba, tem dupla sertaneja, tem tem outros artistas brasileiros que cantam em bandas com outros estilos musicais que não são o nosso latino, mas é muito interessante ver que, eh, os brasileiros que já estão há muito mais tempo, eles eles têm um comportamento, às vezes, um pouco menos receptivo do que as pessoas que já acabaram de chegar. Porque essa galera mais jovem, a gente acaba se encontrando muito, assim, pra fazer um churrasquinho dia de domingo, pra comemorar, celebrar festas de final de ano, assim. As pessoas que ainda não foram construindo as suas raízes na Alemanha, sabe. A gente vê que é normal que o imigrante faça amizade com outros imigrantes, assim, para se aproximar também da sua própria cultura. A gente procura um pouquinho de Brasil em todos os lugares que a gente vai. Nossa, brasileiro tem em todo lugar, né? Não. Pode ir lá no Egito, lá na Malásia, vai ter um brasileiro lá, com certeza. Não, eu Ah, penso quando eu tô no trem que eu escuto aquela fofoquinha brasileira, assim. o nosso povo é muito é único, né, o brasileiro é sensacional, eu gosto muito do nosso estilo de povo, a gente é muito criativo e tudo mais. Bom, alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre a Alemanha e tudo mais? Eu queria saber dela, assim, quando ela chegou aí, qual foi o maior desafio
que você teve? Ou dentro da própria cozinha mesmo? O que foi o desafio que você teve que você disse: "Poxa vida, eu consegui"? Nossa, ok. Assim, do período que eu atuo com a gastronomia, eu já me encontrei e me realizei de diversas formas na minha profissão. Que bom. Eu gosto de atuar com a cozinha, eu gosto principalmente das pessoas que eu conheço por conta da cozinha. Porque assim, o mundo, gente, sempre vai precisar de restaurantes. As pessoas precisam comer e hoje em dia todo mundo tem que se afastar tanto dos processos de tipo assim, de eh, cultivar um animal, por exemplo, matar o animal e consumir o animal. E a gastronomia tem, ai, diversas portas e possibilidades. Quando eu decidi que eu queria ser cozinheira, foi porque eu amo comer. Mas, não, a minha família são pessoas extremamente, anfitriãs. A gente gosta de fazer uma mesa posta para chamar a família, e eu digo isso, assim, não necessariamente com nível de luxo ou qualquer coisa. Às vezes chamar a família era para tomar uma sopa na terça-feira à noite, os 40 graus do Acre e uma sopa, porque uma criança gosta de tomar caldo com bastante pimenta. E a gente, eh, eu comecei a me profissionalizar em Santa Catarina, eu migrei para lá quando eu tinha 17 anos, e conforme eu fui atuando em cozinhas diferentes, eu entendia que a nossa maior dificuldade é de, no início, você encontrar a sua personalidade como profissional. Porque assim como qualquer profissão, quando a gente tá conhecendo a nossa profissão, a gente está num período de desenvolver habilidades, né, seja você uma pessoa da área da saúde, uma pessoa do direito, uma pessoa enfim. E na cozinha não é diferente. Quando você começa a trabalhar numa cozinha, talvez você tenha um pouco mais de afinidade com alguma cozinha, por exemplo. Eu, por ser do Brasil, por ter trabalhado maior parte da minha carreira no Brasil, eu tenho uma, afinidade muito grande com a comida brasileira. Eu nasci no Acre, mas o meu pai ele é gaúcho, eu morei um tempo no Sul, eu pude passar um tempo no Nordeste trabalhando. Então, assim, o tanto que eu me sinto apropriada para conseguir desenvolver pratos que representem bem as suas regiões e as suas características foi algo que eu fui construindo ao longo da minha carreira, não é algo que nasce com a gente. "Ai, mas você tem o dom, mas você é o talento, é a pessoa que foi pegada por Deus ali para ser o mais talentoso", mas no caso, realmente, foi uma coisa que eu fui construindo durante o tempo. Eu acho que o momento mais difícil da minha carreira foi quando eu cheguei nos Estados Unidos. Eu tinha 21 anos naquela época e eu não tinha habilidade suficiente para estar naquela cozinha. Eu tinha muita vontade de estar ali, eu era uma pessoa extremamente dedicada, mas eu ainda não tinha, emocional para lidar com aquela pressão sabe aqueles gritos sensacionalistas de televisão? A gente Saquei. vê, é, uns pesadelos na cozinha da vida. É. Tá brincando comigo? Pegadinho? Melhorar suas vidas, consigam desenvolver. E quando eu estava nos Estados Unidos, eu era muito jovem, era a primeira vez morando em um outro país, usufruindo de uma outra cultura. Hoje em dia eu vejo que é um país que, assim, por mais oportunidades que as pessoas vejam nos Estados Unidos, fazer o dinheiro, o sonho americano, também é um local onde o estilo de vida não me fazia feliz, assim, eu era muito trabalho, muitas horas, muita correria, assim, e eu não me adaptei tão bem. Eu cheguei a cogitar que eu não era uma boa cozinheira, que eu não devia continuar na profissão. Eu já tinha 5 anos de cozinha, mas eu peguei me questionando. E a verdade foi que depois isso no início do meu período lá, que eu passei um ano fazendo estágio, depois que
passou os primeiros meses de adaptação, que eu comecei a desenvolver um pouco mais de talento ali para coisas simples, abrir uma ostra, fritar as coisas e deixar escorrer no tempo certo para que tudo ficasse sequinho, ou fazer um tartar com os cortes mais padronizados. Todas essas coisinhas que eu fui aprimorando, eu acabei me sentindo um pouco mais segura para poder voltar para o meu país e poder passar o quanto tempo fosse preciso no Brasil, até eu ter vontade de migrar novamente. Então acho que esse sentimento que eu tive de insegurança é uma coisa muito comum nas pessoas da minha profissão, tipo, vários cozinheiros que me acompanham nas redes sociais se identificam com esse medo de iniciante, de estar testando uma coisa nova, de estar querendo com fome de cozinhar, vamos dizer assim. Ótimo. A Alice tinha comentado que, né, trabalhou aqui em Santa Catarina. Qual região? Qual cidade? Eu me formei na Univale, eu morava em Balneário Camboriú, eu desci muitos anos para BC, né, às vezes eu e eu trabalhei durante 3 anos no setor de eventos. Eu fazia faculdade, eu trabalhava com eventos junto com o meu mentor e chefe Juliano Fleck. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu passei 1 ano, eu tinha ainda as minhas coisas em Santa Catarina, eu tinha uma prima que morava em Santa Catarina, e eu voltei para Santa Catarina e trabalhei mais 1 ano em Itajaí. Eu trabalhava no restaurante Drummond, que ficava na Praia Brava, e foi um dos melhores restaurantes que eu já trabalhei na minha vida, assim. O chefe de lá era mineiro, o José Abranches, e ele fez um trabalho, assim, no Drummond que fazia a gente, se maravilhar com as coisas naturais de Santa Catarina. Trabalhou com muitos fornecedores locais, várias coisas assim que, enfim, eram bem interessantes de ver na mesa. Bacana. Eu ia te perguntar sobre a questão da faculdade, da faculdade de culinária. A pessoa que, o curso de culinária, assim, para as pessoas que, por exemplo, a pessoa já tem que ter uma noção básica de culinária, ou se a pessoa chegar lá sem saber nada, ela vai penar no curso, assim? Eles são, o curso é bem, digamos assim, explicar bem do básico e começar, ou a pessoa já tem que ter uma noção básica de cozinha? Assim, eu acho que como a maioria das faculdades, você já ter afinidade com a área, muitas vezes vai te dar um melhor proveito do curso, né. Eu penso que existem todo tipo de aluno que faz um curso de gastronomia. Existem muitas pessoas que querem fazer uma faculdade de gastronomia, porque gostam muito de cozinhar. E inclusive eu digo que é é algo a se colocar, assim, no papel de pensar se as pessoas às vezes não têm o melhor proveito quando elas fazem cursos específicos de culinária, de culinárias específicas que elas querem aprender, porque a faculdade ela vai te dar um contexto de mercado de trabalho, né, ela vai te capacitar para o mercado de trabalho. Então sim, você aprende muita técnica, você aprende muita teoria da cozinha clássica, da cozinha brasileira, da cozinhas asiáticas, internacionais e tipo assim, eh às vezes as pessoas me perguntam o que que eu acho, se fazer um curso de gastronomia é uma coisa essencial ou se é uma coisa que não vai fazer diferença como profissional, e eu sempre respondo que o mais importante é você saber para que você quer fazer aquele curso. Aí agora tu trouxe, Henrique, essa questão da pessoa já ter que ter uma noção, né, quando vai começar a atuar ali. Eu já tive alunos, porque inclusive eu tive um período da pandemia que eu trabalhava com a Estácio, dando aulas de gastronomia, que eles não sabiam fazer absolutamente nada, assim, que estavam entrando na faculdade porque tinham o desejo de aprender a cozinhar. E dependendo da instituição que você estiver e eh, da vontade que você tem como pessoa de se desenvolver, você vai aprender tudo. Você aprende no curso de gastronomia desde a, técnicas básicas de limpar um peixe, de cortar uma carne,
de fazer os cortes nos legumes, do porquê que você vai, os métodos de cocção, de como que você vai fazer a melhor produção possível daquele insumo, por exemplo, como deixar um frango mais suculento, um arroz mais soltinho. Eh, Todas essas coisas a gente acaba vivenciando dentro de uma cozinha, de universidade também. Agora, se você quer aprender uma coisa muito específica, porque, enfim, eu tô saindo de casa agora, vou morar sozinho, eu quero aprender a fazer um bife, arroz, feijão e ovo. Talvez você veja mais tutoriais no YouTube ou alguns vídeos, assim, que você vai pegar mais propriedade com facilidade, do que necessariamente se enfiar numa faculdade, assim, que vai trazer uma gama de muita, muita, muita informação também de gestão, não só de cozinha. Interessante. Eu, a minha mãe e meus pais, a gente trabalha junto. A gente tem um restaurante aqui em São José dos Pinhais, que é do ladinho de Curitiba, né? O Recanto do Moro, né? E a mãe tem um restaurante desde 96, né, mãe? Isso. Então o restaurante é buffet, né? Buffet quilo livre, né? Então, trabalhei praticamente a minha vida inteira em restaurante, né? E a gente sabe da correria do dia a dia. E como você falou, né? O mundo precisa de restaurantes, né? O restaurante sempre vai existir e tudo mais. E é interessante, é um lugar onde você conhece muita gente, você tem que saber também lidar com muita pressão. E a gente vive um período aqui no Brasil que tá também um pouco complicado achar um pouco de mão de obra também. Tipo assim, como você falou, agora a situação econômica tá um pouco mais delicada. Mas o restaurante ele sempre vai existir, né? O restaurante ele sempre tem e ele sempre tá para ir para atender as pessoas, né? Todo mundo precisa comer e tudo mais. E a gente, graças a Deus, a gente tem um movimento bacana, um movimento legal, com um fluxo de pessoas bem interessantes restaurante é tudo de bom, né? Eu gosto de trabalhar em restaurante. Eu acho que o ser humano que não vive para servir, não serve para viver. Então, assim, a gente que trabalha com restauração, costumam ser pessoas que têm um perfil eh, de entrega. Então é uma atividade muito gostosa, porque a comida, ela linka as pessoas às suas memórias, aos seus às vezes a gente faz uma receita porque alguém que a gente gosta muito, ensinou, porque pôde te transmitir aquele momento ali. Por exemplo, na minha família, o meu pai é um churrasqueiro de excelência, e até hoje eu já trabalhei do lado de cozinheiros, assim, que tem muitos anos de experiência, mas não faz o churrasco que meu pai faz. O valor afetivo que eu tenho, o carinho que meu pai tem. E, inclusive, a gente diz que cozinheiros de pratos únicos, eles costumam ser verdadeiros especialistas daquele prato, porque eles sempre cozinham com o mesmo primor, o mesmo prato. Então a pessoa acaba sabendo entregar de uma forma diferente, né. E a gente que trabalha com público, a gente sabe que tem uma responsabilidade muito grande entre muitas pessoas, né, os colaboradores que estão ali, que têm famílias, que têm suas responsabilidades, e também fazer com que os nossos clientes se sintam bem atendidos e satisfeitos para que a gente continue mantendo a máquina girando. Mas é muito interessante como que a comida consegue se encaixar no meio de todo esse ciclo, assim, para fazer com que a gente faz uma produção, a gente tem pessoas que comem, a gente tem o nosso retorno e a gente consegue comer também e assim vai vai indo. Exatamente. E você, professor André, você costuma ir bastante em restaurantes e tudo mais? Eu ia mais quando eu estava ali em São José, agora aqui eu tô na região de Mafra, em Santa Catarina, então assim, tem acho que só tem um restaurante aqui na cidade, que é pequenininha, e ela é especializada em comida alemã. E assim, eu acho que o pessoal não é um cozinheiro, mas tirando esse caso, detalhe aí, né, eu gosto muito de comida, né, a minha sogra, ela é também descendente de alemã, ela faz comidas muito boas, né, comidas típicas, que aquele repolho cozido, que eu nunca consigo falar o nome, é chucrute. Chucrute. Ela faz muito, o pessoal elogia muito, mas não sou muito de comer
vegetais, mas a carne ali, porco que ela faz, maravilhosa, frango também, ali tem um modo de preparo muito bom. E isso é muito interessante ver essa questão sobre como como a Alice mesmo comentou, a questão da dinâmica, até me lembrou de um curso, de uma das disciplinas que eu estudei em história, que é a história da alimentação. E tinha um professor meu que ele adorava, ficava horas e horas e horas falando sobre como o pessoal na Europa admira muito a batata e o pão. E aí vem aquela, né, eu sei que uma pergunta meio estúpida, pode ser meio idiota, meio bobinha, mas ali na Alemanha, o pessoal é realmente fissurado em batata? Como todo mundo faz essas brincadeiras e piadas? Sim. Ah, a gente brinca que, eh, não só na Alemanha, mas na Holanda também, tipo assim, são países que quando você vai andando como turista pra consumir, você encontra batata frita em todo quanto é lugar. As pessoas comem muita batata aqui de várias formas, por exemplo, o alemão ele come a batata não só as pomes, que é só as fritas deles, como eles também comem, muito purê de batata, salada de batata, sopa de batata, é aquilo que a gente diz, é uma cozinha de guerra, assim, é uma cozinha que batata era uma coisa de fácil acesso, de mais barato e dava sustância, então as pessoas aprenderam a se alimentar muito dessa forma. E o pão, eu fiquei muito impressionada quando eu cheguei na Alemanha, por conta da variedade de pães que eles têm aqui, eles são fissurados, assim, por pão, não só aquele pão preto que a gente conhece, típico alemão, assim, pra fazer, é um pãozinho mais, ele é um pouco mais denso, assim, mais cheio de sementes e tudo mais fibroso, mas eles têm vários outros pães, assim, que eles têm a cultura de consumir aqui e eu nem antes de vir pra Alemanha eu não tinha dimensão de que era um local onde eles tivessem tanta variedade de pães, assim, na pastelaria alemã também, as confeitarias são famosas aqui por ter uma identidade mais própria, assim. E assim, a gente fala que a Alemanha é a terra da cerveja. Eu queria saber em relação também, tem o famoso Oktoberfest, que também tem em Blumenau, mas tem o famoso Oktoberfest, é na Alemanha. Como é que é essa relação do alemão com a cerveja? Realmente é muita cerveja ou é lenda urbana também? Assim, o alemão. Tem muita cerveja. Estou Eles são ótimos tomadores, eu não consigo acompanhar um grupo de alemães. Eh, eu tenho 2 grupos de alemães com quem eu convivo. Um são de pessoas uma faixa etária um pouco mais velhas, assim, do que eu, ali na casa dos seus 50, 60 anos, um grupo de amigos que eu fiz, e tem um grupo mais jovem. Quando eu saio com o pessoal, assim, 20 e poucos anos da minha faixa etária, eu não consigo acompanhar. Tipo assim, ai, vai bebendo e é shot pra tudo, na hora que a gente vai brindar, a gente olha nos olhos uns dos outros, assim, os alemães eles brindam, eles levam muito a sério que quando você tá brindando, você tem que olhar no olho, assim, da pessoa. E a cerveja, muitas vezes, é mais barata do que água, assim, até no mercado. Então, Nossa. é muito barato, tipo assim, cerveja de qualidade, procedência duvidosa, mas os alemães eles gostam e fabricam cerveja de muita qualidade. Aqui como é muito frio, uma coisa que isso eu achava engraçado, né, porque eu falo assim: "Ah, quando tu vai pra Alemanha tu vai tomar cerveja quente". Na verdade não é que a cerveja é quente, é que aqui é muito frio. Eles tomam a cerveja na temperatura ambiente. Quando a gente chega na casa dos amigos, a gente pega um gradadinho de long neck ou as cervejinhas da gente e coloca tudo do lado de fora, que é pra gelar ali um pouquinho, depois de uns minutinhos você vai pegando a cerveja e vai tomando, assim, porque a temperatura ambiente, por causa que é frio, essa é a maior parte do ano. Bacana, nossa, eu realmente, a gente vê a Alemanha sempre tá relacionada à cerveja e tudo mais, tem vários tipos de cervejas e você vê toda aquela, sempre tem lá o chopp e tudo mais, a tradição de colocar as roupas e tudo mais. E eu quero saber também das músicas, né? O Rammstein é da Alemanha, né, professor? Da Alemanha. Isso, como é que é o nível de rock aí? Eles gostam muito de rock and roll? Ó, O alemão é só. pra te ser muito honesta, eu ainda não consumo muito a música alemã. Eu conheço
poucas bandas, assim, mais entre os meus amigos mais jovens, eles escutam muito rap. Mas eu sei que isso Rap alemão, eles são com né? Rap. os rap alemão, assim, e estilos que me lembra muito o que a gente produz no Brasil também, uns trapzinho, assim. Aqui na Alemanha também eles são muito famosos pela música eletrônica. Eu vejo que a maior parte das festas são festas de técnico, são festas de outros estilos, assim, de música eletrônica, que nem a gente encontra também muito no sul do Brasil, em Santa Catarina. Mas aqui eles têm mais DJs que são especializados nas modalidades aqui da música eletrônica, coisa festivais e festivais, assim, durante o ano, a gente vê que é de muito mais fácil acesso e populares por aqui. Eh, Agora, eh, rock eu sei que tem. Aqui nas regiões mais turísticas a gente vê que tem muitos barzinhos irlandeses também que fazem bastante sucesso, assim. Às vezes bar de blues, de jazz. A gente vê que os alemães eles valorizam muito, assim, os artistas daqui também. Eles escutam e consomem bastante a música alemã. A gente vê que nos shows as casas de noturnas, eles recebem artistas locais e eles cobram, entrada, assim, para as pessoas virem, conhecer uma banda que é nova, uma banda autoral, uma banda que não seja o hit, assim, que tá passando nas redes sociais, e as pessoas consomem muito esse tipo de produto. O alemão gosta de ir pra show de artistas da Alemanha e investir, tipo assim, em gente nova, sabe, que tá fazendo som por aqui. É bem interessante. Poxa, que legal, né? E eu ia falar, se não tem aquela bandinha tipo igual a Retresa que tinha lá em São Bento, só que não tem uma coisinha assim, uma bandinha com cornetinha, não tem isso? Aquela roupinha tradicional, paraguai. Os pontos turísticos para se fazer na Alemanha, nós temos alguns restaurantes que, por todo o país, eles têm essa função de fazer as musiquinhas, de fazer uma coisa mais estilo Oktoberfest mesmo, né. Aqui tem a marca eu acho que provavelmente já existe até franquias fora da Alemanha, a casa Hofbrauhaus, que ele é mais famoso, assim, para as pessoas irem escutar a música alemã, para comer o currywurst, para provar o joelho de porco com dumplings, com enfim. Isso toda grande cidade da Alemanha vai ter pelo menos uma das franquias para as pessoas irem, para consumir. E mas aí é um pouquinho mais assim, voltado pra comida. Não é como uma casa noturna, assim, tem música ao vivo, mas é mais a questão da restauração. E os alemães em si, eles não consideram esses restaurantes como os restaurantes de comida típica alemã, eles falam que é uma coisa mais pega turista. Porque se você quiser comer realmente uma comida alemã, típica alemã, é mais fácil você conhecer dentro das famílias daqui, assim, é muito difícil a gente encontrar restaurantes de tipologia alemã se vendendo como restaurante de tipologia alemã, assim. Queria saber, qual que é o teu plano para o futuro? Você pretende ficar aí mais tempo? Tem alguma coisa em mente? Ai, eu sou uma pessoa muito flexível com relação aos meus sonhos, então eu posso lhe dizer que os planos que eu tenho agora, daqui a alguns anos podem mudar, assim, porque eu realmente me permito a vivenciar as as coisas que acontecem no meu momento presente. Eu vim para a Europa porque eu tenho o desejo de me aprimorar como cozinheira. Eu, no Brasil, tive a oportunidade de chefiar algumas vezes, de estar na posição de chefe de cozinha, e eu sinto que foi algo maravilhoso para mim, porque eu pude entender a responsabilidade que estão nas mãos através do chefe de cozinha. Mas eu tenho 10 anos de carreira ainda, parece muita coisa, mas é pouco dentro do mundo da gastronomia, então eu sei que eu queria vir para a Europa para me desenvolver como cozinheira. Eu quero ser uma cozinheira melhor, eu quero aprender coisas daqui. Eu acho que pra gente que gosta de comida, um tempo de Europa faz muita diferença na nossa perspectiva de como, produzir até com questão à sustentabilidade, né, que a gente tem um país muito rico, mas que a gente ainda falha muito
o sistema de falar do que é sustentável, do que funciona, né? Não é à toa que no Brasil a gente é fissurado em rodízio, mas, mas eu tenho sim a perspectiva de em algum momento voltar para o Brasil e abrir o meu restaurante. Porque eu legal. não tenho vontade de ter um restaurante da Alice, mas eu sei que o período que eu quiser estar aprendendo, tá no lado como cozinheira, aqui na Alemanha é um pouquinho mais fácil para eu conseguir estar trabalhando como cozinheira e ter uma vida mais confortável. Porque no Brasil eu também poderia aprender muito. Não é como se eu precisasse ter saído do Brasil para aprender. No Brasil nós temos restaurantes de excelência os estados do Brasil nós temos restaurantes de excelência, uma gastronomia maravilhosa, assim, não falta em nada, mas em termos de qualidade de vida, aqui é um lugar onde eu consigo ter mais acesso. Então eu consigo estar trabalhando aqui, estar me, eh, me organizando para o momento que eu quiser voltar para o Brasil, abrir uma fase. Eu acho que esse provavelmente é a minha melhor perspectiva, assim, para o futuro, porque é um desejo que me acompanha há muitos anos, e por mais que eu viva outras coisas, acaba que eu volto para a perspectiva de ter meu restaurante por aí também. Eu queria saber do futebol, né? A gente lembra do saudoso 7-1. Você falou que é de Hamburgo, tem um time de Hamburgo no campeonato alemão. Eu queria saber como que é essa relação dos alemães com o futebol. É muito forte o futebol aí? Eles tiram muito sarro da gente, devido aquele jogo específico, muito chato, que eu não gosto de lembrar muito como brasileiro. Como é que é essa relação? Às vezes a gente toca no assunto. Inclusive no restaurante que eu trabalho, a gente tem uma brincadeira lá. A gente tem uma sobremesa que se chama 1 a 7, onde no nosso campo nós colocamos 7 sobremesas brasileiras e uma sobremesa alemã. Porque da gente entrega e a gente fala que dessa vez é a gente que vai ganhar. Legal. Eles são fissurados por futebol, eles são fissurados por futebol. A gente vê que as séries, os campeonatos e tudo mais vendem desde muito cedo. Aqui em Hamburgo, o que eu vejo que é tido mais como favorito é o São Pauli. É uma liga grande, assim, de futebol que a gente tem pra cá. E o que eu acho, não puxando só pro futebol, mas o pessoal aqui pratica muito esporte. Então você fica chocado que, por exemplo, perto da minha casa, eu moro no 6º andar, no meu prédio. Eu consigo ver da janela 2 campos de futebol. Às vezes tá fazendo 0 graus e eu olho pro campo, tá lá a meninada jogando bola, sabe. Porque tá treinando, porque tudo mais, eles colocam as roupas específicas pra praticar o esporte e vão. Eu tenho um colega meu de trabalho que ele trabalha conosco na cozinha, mas a escala muda pra ele conforme os jogos, porque ele é jogador de futebol também. E a gente vê que é uma comunidade, tem muita gente que praticam o esporte aqui, o futebol, assim, é bem legal. Não acho que eles têm, eh, que a maioria das pessoas que eu conheço jogam que nem no Brasil, porque, por exemplo, a maioria dos meus amigos homens tem pelo menos uma pelada que eles vão de vez em quando, que jogam, até a mulherada, assim, eu via muito grupo de pelada feminina. E quando aqui eu acho que eles consomem muito o esporte, mas não chega a ser o mesmo nível que no Brasil, não. Entendi. A gente vê o futebol alemão, o Bayern de Munique, o próprio Bayer Leverkusen, que são os mais conhecidos, né? Mas eu sei que Hamburgo tem um time de futebol também, que acho que, se não me falha a memória, tá na divisão a primeira liga, né, do futebol alemão. E o futebol alemão é muito forte, a gente assiste a liga, às vezes alguns jogos são bem disputados, assim, e tudo mais, é bem interessante. E eu queria te perguntar, né, você comentou quem passou o seu contato foi o Jonathan, né, até por conta do Jonathan que a gente tá hoje conseguindo marcar ele que passou o seu contato e tudo mais. E eu queria saber, vocês são amigos lá no Acre, como é que é? Ou se conheceram pelo podcast também, o Teólogo de Quinta? Eu e o Jonathan, a gente se conheceu pelo podcast. Eu já estive em algumas gravações junto com ele.
O Jonathan, ele tem o costume de gravar sobre acrianos, né, ele é um entusiasta sobre o pessoal do Acre, e sempre que ele marcava pra pra entrevistar uma pessoa, no final do programa ele pede para que o seu participante indique uma pessoa que ele deveria entrevistar, e por que que ele deveria entrevistar. E um amigo meu que é comediante no Acre, o Giovanni, me indicou pra ele, falou assim: "Ah, tu devia entrevistar a Alice". E depois que eu gravei o primeiro episódio com o Jonathan, a gente acabou tendo vários contatos, assim, porque foi um papo muito interessante, eu acho ele um cara muito artístico, e a forma que ele foi me puxando, assim, as histórias da gastronomia, acabou que fluiu muito bem os bate-papo. Eu acho muito legal esse formato de conversar por vídeo, da gente ir trocando uma ideia, de ir deixando as perguntas fluírem naturalmente, assim, acho bem confortável. Legal, legal. É, eu confesso que depois que eu conheci ele, o que veio de acriano nesse podcast é brincadeira. Eu digo assim, veio muito acriano. Eu entrevistei o primeiro, começou a virar uma invasão. Ele já me passou várias. É, literalmente eu tô entrevistando muito acriano, inclusive esse ano. Esse ano eu cheguei, ele sou 3 já, né, professor? 3 já. Foram 3 ou 4. É, 3 ou 4 já, o que veio de acriano pra cá. Inclusive eu fiquei frustrado que eu descobri que o acriano do Flow não é acriano. Ele falou: "Não, não é, aquele cara não é acriano". Eu falei: "Quê?". É, eu fiquei tipo assim, falei: "Cara, mas o cara que é o filho dele é acriano", e não é não, ele não é acriano, só falam que ele é acriano, mas ele não é. Eu falei: "Cara, pô, o único acriano que eu falei que eu conhe tipo assim, podia seguir lá no Instagram, não é acriano". Eu falei: "Caraca", mas é legal assim, né, tem o Acre agora eu falei: "Tá na minha lista pra conhecer", porque olha, o que a gente trouxe de acriano, realmente eu devo uma visitação lá ao nosso querido Jonathan, lá conhecer o Acre, Rio Branco e tudo mais, né. Bom, e eu queria saber, assim, também da questão da Alemanha, você comentou e você conhece Hamburgo, já foi para Munique, já foi para as outras cidades aí da Alemanha, e chegou a conhecer outros países da Europa, porque a Europa também é um pouco mais perto, assim, um país do outro. Queria saber, como é que tá essa questão, você já desbravou bastante a Alemanha? A Alemanha, eu conheci Berlim, que fica 2 horas de distância de Hamburgo, e eu conheci Colônia porque uma outra acriana, que é minha amiga de infância, mora em Colônia. Então, nosso sonho era morar mais perto, assim, e eu acabei parando na Alemanha também. E Colônia é uma cidade que tem uma arquitetura fantástica, tem uma igreja que lá participou de um tratado que, quando foi bombardeada na guerra, a igreja se manteve intacta, e você consegue ver pela cidade vários vestígios eh, de arquitetura romana, assim, é muito interessante. Eu acho que é uma cidade um pouco mais universitária, que Hamburgo tem muita gente jovem, tem muito barzinho que você fica sentado na mesa e o garçom vai trazer uns copinhos de cerveja pequenininho, assim, fresca, tipo, é bem confortável e bacana. Colônia é uma cidade bem animada, assim. E Berlim parece um pouco mais uma loucura, assim, Berlim parece a Amsterdã europeia, parece que, ou europeia, é Amsterdã alemã, porque as pessoas vão pra lá, parece que sempre com uma vontade de vivenciar muitas festas, daí é é muita droga, é muito álcool, muita coisa, assim, que você se você andar, assim, em determinadas partes da cidade, você acaba que fica um pouco agitado demais, assim. Mas lá também é o local onde eu tive acesso, por exemplo, a conhecer um campo de concentração, eu pude vivenciar alguns museus, eu pude ver uma parte da Alemanha, assim, que era mais bonita, e também é mais quente até do que Hamburgo, porque Hamburgo é um lugar muito que tem muitos parques, é muitas árvores, assim, eu amo caminhar por Hamburgo, porque eu acho muito bonito, assim, a cidade em si, mas o clima de Hamburgo ele é um pouquinho chato, é um lugar muito chuvoso, é muito frio, então acaba que durante o inverno a gente fica mais dentro de casa, mais fechadinho. E quanto a viajar na Europa, eu conheço um pouquinho de Portugal, porque eu trabalhei na Algarve, eu passei 4 meses trabalhando na região da Algarve, as praias, assim, são maravilhosas, indescritíveis, assim, o que Portugal tem de praia bonita. A gastronomia em Portugal
é muito mais casa pra gente que é brasileiro, assim, porque você também já encontra muitos brasileiros em Portugal. A gente brinca que agora Portugal tá sofrendo a recolonização, né. Os brasileiros estão indo para Portugal, estamos tomando conta de tudo, estamos trabalhando, estamos, eh, você já encontra um pouquinho do português brasileiro nas escolas, porque os professores colocam o contexto da língua quando as pessoas vão falando, assim, as coisas. E eu fiz algumas viagens muito aleatórias aqui, na verdade, assim, Henrique, porque, a maioria dos lugares que eu visitei não eram lugares que eu planejei muito tempo para ir, eu acabei sendo convidada por algum amigo e acabei indo fora de contexto. Por exemplo, eu fui pra Espanha, mas ao invés de conhecer Barcelona ou Madrid, que são mais famosos, eu acabei indo pra Bilbao, assim, para os Países Baixos, que é a região que é a Espanha que o pessoal vai depois, geralmente, de conhecer meus polos, né. Eu tô com uma viagem marcada esse ano pra França, mas eu não vou pra Paris, eu vou pra Toulouse, então assim, são outras regiões da Europa que eu acabo muito aleatoriamente caindo, assim, de paraquedas, eu diria. Ah, mas legal, assim, às vezes a gente olha lá Paris, mas vai lá em Toulouse tem coisas interessantes, tem atividades e às vezes a gente só olha lá a Torre Eiffel, o Rio Sena, e aí agora por questão das Olimpíadas, e esquece que tem várias outras regiões também que são bonitas de conhecer E e tudo mais, né, deve ser muito bacana. Bom, alguém quer fazer mais alguma pergunta? A gente pode seguir para um momento capcioso? Fala, professor. Então, deixa eu já aproveitar e fazer 2 perguntas. Uma pergunta vai ser um pouco mais leve, a outra fica já um pouquinho mais tensa, tá. Então, se quiser responder, ótimo, se não quiser também, não tem problema. A primeira que é mais leve é sobre que você comentou, né, do pessoal aí ter uma cultura muito forte de praticar esportes e tudo mais. E, se eu não me engano, Hamburgo, ela é uma cidade portuária, né. Tem ali o porto do rio Elba e tudo mais. Assim, tem uma coisa que o pessoal alguns conhecidos meus que foram pra Alemanha comentavam, e que é sobre aquela questão da cultura do corpo livre, que a galera, tipo, chegou o verão, o pessoal fica pelado andando pelas praias europeias. Tem isso aí, realmente? aqui em Hamburgo tem locais, tipo assim, existem parques de nudismo. Você pode ir ficar pelado no parque. E a forma com que os alemães tratam a eles tratam a nudez com muita naturalidade. Tanto que, assim, vou dizer pra vocês que o meu primeiro choque cultural com relação a isso é porque eu, brasileira, fui malhar numa academia nova aqui, e na primeira semana eu estava querendo praticar natação. Só que para passar para a área da piscina, eu passava pela sauna mista, que daí tanto homens quanto mulheres na sauna e nus, todo mundo nu, assim, as pessoas dentro da sauna lá, completamente pelado. Você vê crianças também, tipo, nos ambientes, assim, não existe nenhuma, proibição com relação a isso. E pra gente que é da cultura latina, é um impacto muito grande. Eu abri a porta, eu achei que eu estava entrando no lugar errado, e daí eu fechei e voltei, assim, tomei um susto, aí eu pensei: "Não, mas é por aqui mesmo", daí abri e fui, assim, passei reto algumas vezes, porque, eh, é um choque, mas depois de um tempo você consegue entender que eles naturalizam desde muito cedo, porque é isso, o corpo alheio não é propriedade de ninguém. Você quer exercer o seu direito de estar nu ali naquele local, porque é garantido por lei que você tem o direito de estar ali, é uma coisa normal. A gente vê também que o homem alemão, ele aborda as mulheres com muito mais dificuldade, mais tempo, assim, do que o homem latino, porque não é muito difícil você, como mulher, eh provar que um cara estava lhe assediando. Então de que as mulheres aqui na Alemanha, elas são muito mais respeitadas, exatamente porque você não nunca descredibiliza uma mulher que passou por qualquer tipo de assédio. Então, realmente, eu acho que por isso que as pessoas se sentem muito mais à vontade para estarem
peladas em um mesmo ambiente, assim, tipo, misto, homens e mulheres, sabe? Sem que você se sinta invadida por olhar alheio, assim, tipo, as pessoas normalmente estão lá no mesmo ambiente, mas se respeitam muito. Perfeito. Perfeito. A segunda pergunta já é um pouquinho mais tensa. Aqui no Brasil tá chegando bastante notícias sobre. Diga. Um pouquinho mais tenso agora. Porque eu falo de pelada, agora eu vou falar de outra. Primeiro eu vou falar de nudez, agora eu... E assim, particularmente, você já sofreu algum caso de xenofobia ou não? Foi bem tranquilo, tá sendo super de boinhas? Eu digo que o mais difícil é realmente a questão de atendimento, porque com o inglês você já consegue se movimentar bastante, mas, eh, aqui tem os welcome centers, que são as instituições que são voltadas para os imigrantes, na sua grande maioria, para você ver questão de trabalho, questão de voltar e tudo mais. É para a população, mas os imigrantes fazem muito uso para questão de vistos, questão de renovações de carreira para se enquadrar no mercado de trabalho. E às vezes eu chego com inglês lá e nem sempre eles estão aptos a fazer esse atendimento da melhor forma. Então, eu acredito que uma vez que você se apropria da língua, você consegue se sentir mais seguro, porque a nossa maior dificuldade quando chega aqui como imigrante é essa coisa da língua mesmo, porque se até criminalmente, se eu precisasse responder por qualquer coisa, eu iria precisar pagar por um tradutor, porque eu não sou apropriada ainda de me expressar e de entender toda a situação em alemão, então é isso. Mas nunca fora isso, nunca sofri nada, nunca nunca vi as pessoas me distinguirem assim: "Ah, porque é latina, porque". Agora a gente chega no nosso momento capcioso e eu tenho um desafio aqui para propor. Eu queria fazer algum prato em alemão. É um desafio que eu tenho, quero que a minha mãe me ajude nesse vídeo, com certeza. Mas eu quero uma coisa básica, assim, uma coisa que não é tão difícil, né? Aquela coisa assim, não, tem que ser chefe Michelin, não, não, não. Eu quero aquela coisa mais sossegado. O que que você recomenda aí pra gente fazer um prato em alemão, assim, tranquilo, fácil, gostoso, fica show de bola? Eu já experimentei algumas coisas aqui da Alemanha, mas eu te falar exatamente o se eu ah, eu acho que você deveria fazer o joelho de porco. Joelho de porco? Vai fazer o joelho de porco. Vai vai aproveitar, você economia tem alguns acompanhamentos que são típicos, você pode fazer com chucrute, ou você pode já comprar o chucrute pronto, como você preferir, mas você pode gravar junto com a sua mãe fazendo um joelhinho de porco. Tá certo, então joelho de porco, então vai ser a primeiro vídeo culinária de mito aqui, vamos fazer junto, professor André também vem pra cá pra ajudar também. Mas é isso, gente, então, queria agradecer a presença aqui da Alice nesse podcast, é uma grande honra estar recebendo você aqui hoje, né, primeiro bate-papo sobre culinária da história dos mitos, a gente nunca teve um bate-papo sobre culinária, né, e foi muito legal, muito bacana, você compartilhou toda a sua experiência, toda essa questão, foi muito interessante o nosso bate-papo. E, bom, quero fazer um convite para o próximo episódio. Quem que vai ser o próximo episódio, professor André? Já é ele, próximo domingo, às 20h30 horário do Brasil, por favor, não horário da Alemanha. A gente vai receber o nosso querido Maurício aqui, vai ser um podcast um pouquinho diferente, né? Vai ser estilo mais ou menos aquele que a gente fez lá com o Red Dead, então vai ter uma jogatina junto aqui com o podcast, a ideia é conversar e jogar um pouquinho, né? Vai ser um episódio um pouco diferente. Mas esse ano o Gimito tá com muitos convidados, a gente tá com a agenda até abril já de gravação marcado, muita gente querendo gravar, realmente esse ano, olha, tá demais. Vai ter escritor, vai ter gente do K-pop, vai ter uma galera aqui, futebol, muita Fórmula 1 também, gente. O ano tá começando ainda. E olha, e outra coisa, queria perguntar aí o Schumacher aí, o pessoal fala bastante do Schumacher? Sei, eu não acompanho. O Schumacher também é segundo maior, tá empatado com o Hamilton em número de títulos, né? Schumacher é grande ídolo da Fórmula 1, né? Alemão aí e tudo mais. E olha, agora o nosso brasileiro, Gabriel Bortoleto, o companheiro dele é um alemão, né? E aí tudo mais na Sauber, então Hülkenberg, né?
Huckenberg vai ser parceiro de pista com o Gabriel Bortoleto. Futebol, a gente vai ter muitos podcasts também. Esse ano só tá começando, gente. Tem muita coisa legal pra vir no Gimito. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês conhecerem o Instagram da Alice. Alice, tem canal no YouTube, alguma outra rede social também? Eu utilizo do Instagram pra me aproximar das pessoas mesmo. Acho uma Certo. rede mais fácil. Tá certo. Então o Instagram eu vou deixar aqui na descrição pra vocês conhecerem. Também eu vou deixar as redes sociais do Gimito, threads lá também. A gente tem também o Instagram, o YouTube, que tem as nossas animações. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.